Boa tarde a todos. Me chamo José Rosnei de Oliveira Rosa e respondo atualmente pela Gerência de Recursos Humanos do CIASC, do Centro de Informática e Automação do Estado de Santa Catarina, S.A. Agradeço desde já a participação de todos nesse evento. Para a nossa palestra de hoje, denominada Ergonomia no Trabalho em Home Office, estamos recebendo o engenheiro de segurança do trabalho, o senhor Alberto Zappellini. Ele que vai conversar conosco sobre ergonomia nesses tempos de home office. O Alberto é um parceiro do CIASC, é engenheiro mecânico e ergonomista, formado pela Universidade Federal do Paraná. Também é engenheiro de segurança do trabalho pela Universidade do Cruzeiro do Sul, de Minas Gerais. Boa tarde, Alberto, seja bem-vindo. Boa tarde, Rosnei, boa tarde, pessoal. Então, nosso objetivo com essa conversa hoje, Alberto, é oferecer informações e tirar dúvidas de como tornar o ambiente de trabalho em home office, assim, de uma forma mais saudável, mais produtiva e, claro, sempre atendendo o que determina a legislação. No final dessa palestra, nós teremos um espaço com perguntas e respostas. As participantes poderão, então, mandar as suas perguntas pelo chat, através do chat, no decorrer da apresentação, e ao final a gente estará, através do Alberto, respondendo essas questões. Então, nesse momento, eu passo a palavra ao Alberto. Alberto, a palavra está com você. Tá legal, então. Então, vamos lá, pessoal. Agora, durante a pandemia, está sendo cada vez mais comum as empresas colocarem o pessoal para trabalhar em casa, trabalhar em home office, né? Para evitar que a pessoa venha para a empresa, que pegue ônibus, que tenha contato com outras pessoas e, dessa forma, evitar aí o contágio pelo vírus, né? Só que é muito importante a gente ver o outro lado, né? Como é que está a adequação do nosso posto de trabalho na nossa casa, uma vez que a gente vai passar ali, né, toda a nossa jornada de trabalho em casa. E para isso, então, a gente preparou essa palestra aí com vocês para dar algumas dicas, algumas informações de como deve ser feito isso aí, tá? A gente vai ver daqui a pouquinho um vídeo que traz toda o preparo de como deve ser o nosso posto de trabalho em casa, questão de dimensão de mesa, altura, largura, profundidade, questão de monitor, que altura deve estar, a distância que o monitor deve estar dos nossos olhos, né? Como é que a gente deve posicionar o mouse em cima da mesa, como é que a gente deve posicionar o teclado em cima da mesa, o espaço que sobra na mesa, de que forma a gente vai utilizar, né? Tudo isso baseado na norma regulamentadora 17, a NR17 do Ministério do Trabalho, que é a norma que trata exclusivamente de ergonomia no ambiente de trabalho. Tá legal? Então, o vídeo vai mostrar para vocês todos os requisitos para que a gente tenha um ambiente adequado de trabalho em home office, tá? Fora isso, é importante adequar a nossa iluminação, né? É muito importante que, ao a gente montar o nosso posto de trabalho em casa, a gente evite sentar de frente ou de costas para uma janela, porque se a gente está de frente, a iluminação externa vai ofuscar a nossa vista. Se a gente está de costas para a janela, a iluminação vai refletir no nosso monitor e também vai incomodar a nossa vista, né? É importante que a iluminação, a lâmpada, esteja o mais acima possível do nosso posto de trabalho, da nossa mesa, né? Evitar que ela esteja deslocada muito para frente ou muito para trás, tentar colocar a nossa mesa o mais embaixo possível da lâmpada, né? E é importante também a gente frisar que é necessário fazer pausas ao longo da jornada de trabalho, tá? Quando a gente prepara o nosso ambiente em casa, a gente faz nosso cantinho lá, nosso quartinho de trabalho, a gente costuma fechar a porta, vai para lá e passa a jornada inteira de trabalho sentado na mesa, na frente do computador, trabalhando, e esquece que é importante a gente levantar, fazer pausas, esticar as pernas, né? Esticar, fazer movimento com os pulsos, né? Para que a gente tenha uma condição melhor de postura e não se sinta tão cansado, tão esgotado ao final da jornada de trabalho, tá? Então, a norma recomenda que a cada 2 horas trabalhadas, a gente pare pelo menos 15 minutinhos, tá? É importante levantar, esticar as pernas, beber uma água, ir ao banheiro, né? Às vezes, sair da sala, ir até, se tem condições em casa de ir numa varanda, no ambiente externo, respirar um ar externo e voltar, é muito importante também.
Outra coisa que é recomendado é que a gente mantenha sempre, né, sempre que possível, a ventilação natural no nosso ambiente de trabalho. Então, deixar uma janela aberta para que o ar externo entre, o ar interno saia e tenha essa troca de ar com o ambiente externo aí, né? Procurar também sempre ter um ambiente de trabalho onde a gente consiga manter a porta fechada e separado dos demais cômodos da casa, porque é comum, às vezes, a gente mora com esposo, esposa, né, com filhos e outras pessoas em casa que podem, a qualquer momento, vir interromper nosso trabalho. Então, é importante a gente deixar a porta sempre fechada para não ter essa interrupção contínua aí, né? Porque a gente tem um ambiente de trabalho produtivo e que a gente possa ter, né, uma postura adequada do ponto de vista ergonômico, do ponto de vista, né, da nossa saúde aí em frente ao nosso computador, em frente ao nosso posto de trabalho. Tá legal? Vamos ver o vídeo então. O vídeo tem todos os itens da norma, né, todas as recomendações de como deve ser esse posto de trabalho. E após o vídeo a gente vai aí responder algumas perguntas que vocês vão estar enviando pelo chat. Tá legal? Vamos lá então. Olá pessoal, então hoje nós vamos falar aqui um pouco sobre ergonomia em home office, né? A gente vai gravar um vídeo agora para vocês de como é que deve ser o posto de trabalho, quais são as adequações que tem que ter para que a gente tenha o nosso posto de trabalho em casa adequado de acordo com as normas de ergonomia, tá? Então todas as medidas, as dimensões e os padrões que nós vamos passar aqui agora são baseados na norma NR17, que é uma norma regulamentadora do governo, do Ministério do Trabalho, que trata só da parte de ergonomia, tá? Então, vamos começar pela nossa cadeira. A nossa cadeira ela tem que ter 5 pés de apoio com rodízio, para que a gente possa levar a cadeira para frente e para trás sem precisar arrastar ela no chão. Os 5 pés de apoio que dão uma maior estabilidade para que a cadeira não fique bamba, né? Que a gente não consiga inclinar ela para um lado ou para o outro, tá? Ela tem que ter um ajuste aqui para que a gente consiga regular o apoio da lombar, para a gente apoiar totalmente a nossa lombar, que é a parte de baixo das costas, no apoio da cadeira, tá? Tem que ter ajuste de regulagem de altura, para que a gente possa regular a altura da cadeira de acordo com a nossa estatura, tá? E tem que ter uma regulagem de altura aqui nos apoios de braço, para que a gente consiga regular o apoio de braço na altura da nossa mesa, tá certo? Então, basicamente, uma cadeira ergonômica do ponto de vista do trabalho tem que seguir esses quesitos aqui, correto? 5 pés de apoio com rodízio, regulagem do encosto aqui para apoiar bem a lombar, apoiar bem as costas na cadeira, ficar com as costas essa parte aqui totalmente apoiada na cadeira. Regulagem de altura para a gente adequar a altura do nosso corpo, né? E regulagem do apoio de braço para que o apoio de braço fique sempre na mesma altura da mesa, correto? Falando um pouquinho da mesa então. A mesa padrão, ou melhor, o menor tamanho de mesa padrão para a nossa ergonomia, ela tem que ter no mínimo 60 centímetros de profundidade, o que daria mais ou menos isso aqui, tá? E ter no mínimo 1,10 m de comprimento. Então ela viria até aqui. Então esse seria o espaço mínimo necessário para o nosso trabalho em home office, tá? A mesa ela tem que ter também entre 72 e 75 centímetros de altura, tá? Essa aqui nossa está com 75 centímetros, correto? A nossa postura em relação à mesa, em relação à cadeira, então a gente tem que estar sempre com as costas totalmente apoiadas aqui no posto da cadeira, o apoio de braço encostado na mesa, os braços apoiados nesse apoio de braço, os pés têm que estar totalmente apoiados no chão, a planta do pé totalmente no chão, evitar de deixar o pé só na ponta do pé ou só o calcanhar, sempre o pé apoiado e relaxado, sem ele estar fazendo pressão no chão, tá correto? Outra coisa importante, aqui a rótula aqui, né, do nosso quadril e a rótula do nosso joelho, o ponto de rotação do joelho tem que estar sempre um pouco abaixo do ponto de rotação do quadril. O joelho nunca deve estar mais alto do que o quadril, sempre um pouquinho abaixo, tá? Para que ele fique relaxado. Tem pessoas que gostam de usar um apoio do pé para deixar o pé mais descansando ou não. Isso é facultativo, tá? A norma não traz nenhuma recomendação quanto a isso, nenhum impedimento quanto a isso. Então é mais uma questão de conforto do que de normatiza, tá?
se alguém gosta de colocar algum apoio, pode colocar, se sente mais confortável assim, correto? Com relação ao nosso material de trabalho, então, tá? O ideal é a gente ter um suporte aqui para o nosso notebook ou pro o monitor nosso desktop, porque ele tem que estar sempre, a borda superior aqui do monitor tem que estar na altura da linha dos olhos, tá? Então sempre manter a borda superior do monitor na altura da linha dos olhos. Para isso é recomendado um suporte, existem vários tipos de suporte no mercado aí, né? Tem esse suporte padrãozinho que as empresas utilizam e tem outros que você pode comprar e utilizar em casa, tá? Com relação ao teclado, né? O teclado, não é recomendado a gente usar o teclado do próprio notebook, justamente porque ele vai estar numa posição para favorecer a nossa ergonomia e longe do alcance das nossas mãos. Então é ideal a gente usar um teclado acoplado ao notebook, né? Ele pode ser por USB ou por fio, por cabo. Ele deve estar sempre alinhado aqui à nossa frente e a gente tem que deixar aqui pelo menos 5 a 10 centímetros entre o teclado e a borda da mesa, para que ao digitar a gente consiga apoiar o pulso na mesa. Nunca digitar com o pulso para fora da mesa, para não acontecer isso aqui, ó. O que a gente tem que evitar é extensão do pulso aqui, tá? Então a gente tem que deixar ele sempre alinhado, o antebraço com o pulso, com a mão, na nossa digitação. Por isso é recomendado sempre deixar aqui pelo menos uns 5, 10 centímetros para apoiar o pulso e o teclado mais para dentro um pouquinho. O mouse é a mesma coisa, né? Tem gente que usa o mouse aqui na mão direita, tem gente que usa o mouse na mão esquerda, mas o ideal é sempre estar o pulso apoiado aqui na mesa quando a gente está mexendo no mouse, correto? Existem alguns modelos de mousepad de apoio para o teclado que tem aquela espuminha aqui atrás, que é uma espuma aqui ou uma espuma aqui. Isso também é facultativo, tá? Se a pessoa sente mais conforto assim, pode utilizar, mas não é obrigatório, correto? Falando um pouco mais aqui sobre o monitor. A distância do monitor até os meus olhos, essa distância aqui, a norma recomenda que seja de 45 a 70 centímetros, para que a gente não deixe ele muito próximo, mais próximo do que 45 centímetros, nem mais afastado do que 70. No caso aqui eu medi, o meu está com 68 centímetros de distância em relação aos meus olhos, tá? Outra coisa, é sempre bom, né, a gente ter espaço sobrando na mesa para colocar nosso material de trabalho. Então, se a gente utiliza algum caderno, algum material de apoio, algum bloco de anotação, caneta, lápis, né, sempre ter esse espaço sobrando no nosso posto de trabalho para utilizar o material adequadamente, tá? Aqui em volta do mouse, sempre procurar deixar um espaço livre, porque você vai ter que ter a área para movimentar o mouse. E basicamente é isso que precisa ter no nosso posto de trabalho, tá? Então lembre, sempre a borda de cima do monitor na altura dos olhos, a distância do monitor até o meu olho de 45 a 70 centímetros, o teclado acoplado ao notebook, sempre afastado aí 5 a 10 centímetros da borda da mesa, para que eu consiga apoiar o meu pulso aqui na mesa para digitar. A cadeira com apoio de braço na altura da mesa, também para que a gente fique sempre com o braço alinhado, o antebraço alinhado com o pulso e com a mão, né? E a regulagem aqui da altura da cadeira, de forma que a rotação do joelho seja um pouco abaixo da rotação do quadril, as costas totalmente apoiadas e os pés descansando no chão. É isso aí. Então, obrigado, Alberto, aí pela palestra. Acreditamos aí que ela foi bastante elucidativa, trouxe bastante informações. Creio que trará bastante benefício para que os nossos colegas de trabalho em home office possam também ter uma boa saúde no trabalho e possam se sentir melhor. Então, Alberto, várias perguntas foram feitas para nós no decorrer dessa apresentação, dessa palestra, que eu vou passar, então, a transcrever para você, para que você possa daí dar algum retorno para os nossos colegas, os nossos servidores públicos que estavam assistindo essa nossa palestra. Uma delas perguntou o seguinte: a cadeira necessariamente precisa ter regulagem de altura?
Sim, Rosnei. É importante a cadeira ter regulagem da altura, porque as pessoas têm estaturas bem diferentes, né? E a gente tem que adequar a cadeira de acordo com a nossa estatura, de modo que, como eu falei ali no vídeo, né, a rotação do joelho fique um pouco abaixo da linha de rotação do quadril, para que dessa forma a gente consiga apoiar o pé completamente no chão e deixar a nossa perna relaxada. Então, o Tarcísio Israel também colocou assim, ó, não tenho o hábito de fazer pausa durante o trabalho e fico horas sentado em frente ao computador. O que tu recomenda, Alberto, sobre essa situação? Olha, Tarcísio, isso é bem ruim, tá? Principalmente para a tua saúde, porque se a gente fica muito tempo com o corpo estático, corpo parado na mesma posição, isso vai acarretar inflamação, pode acarretar inflamação nas juntas aí, né? E ao longo do tempo desenvolver algum tipo de LER, algum tipo de doença proveniente disso daí, tá? A norma recomenda, sim, que a gente a cada 2 horas faça uma pausa, né? Uma pausa breve, levanta, vai tomar uma água, estica as pernas, caminha um pouquinho, volta, que isso vai te trazer um conforto, né? Vai te trazer uma condição ergonômica bem melhor, além de que isso já é provado cientificamente que melhora a produtividade da pessoa também, né? Quando você faz algumas pausas ao longo do teu trabalho, acaba que você rende mais o teu trabalho do que você ficar trabalhando por horas a fio sem parar, né? Ok. A Patrícia Anderle Schreiber acrescenta aqui, vou precisar de um apoio de notebook desses aí. Nós temos que ver aí. Ah, sim, né? Apoio de notebook existem vários aí no mercado, né? A gente consegue comprar em qualquer loja de informática, consegue comprar também pela internet, né? O CIASC, acredito que tem alguns apoios que utiliza na própria planta ali do CIASC, mas é bem fácil de adquirir um desses, tá? E é importante se ter esse apoio para que a gente mantenha sempre, né, a altura, a borda superior do monitor na altura dos nossos olhos. Então, a Moema Luz, ela pergunta, como adaptar um suporte para os pés ficar apoiados? Então, Moema, o suporte para os pés, né, como foi dito ali no vídeo, a norma não diz que ele tem que ser utilizado, nem diz que ele não pode ser utilizado, né? O suporte para os pés, na verdade, é uma questão de conforto de cada pessoa. Tem pessoa que gosta de usar, pessoa que não gosta, né? O importante é, como já foi falado, a gente sempre, com o suporte, o seu suporte, a gente manter a rotação do joelho um pouquinho abaixo da linha de rotação do quadril. Mas você pode ter um tabladinho, ou próprio esses suportes de plástico que você compra em lojas de informática também, e utilizar ele sem problema. A Jussara Santos diz o seguinte, minha mesa é muito alta, tenho que deixar a cadeira alta para compensar e coloco um apoio para os pés. Está correto isso, Alberto? Sim, é bom que essa pergunta até responde um pouco da anterior, ajuda a responder também, né? Então, no caso dela, como a mesa dela é muito alta, provavelmente tem mais do que 75 centímetros de altura, ela vai ter que regular a cadeira para que o apoio de braço fique na altura da mesa e dessa forma, se a estatura dela for um pouco mais baixa, ela não vai alcançar o pé completamente no chão. Então, para que ela tenha o pé, a planta do pé totalmente apoiada no chão, ela pode se colocar um tablado, alguma coisa embaixo dos pés, para que ela consiga ficar com o pé apoiado, descansando. O pé não pode ficar pendurado, né? Então, a Patrícia volta a perguntar, fazer uma colocação do seguinte, em casa, a gente acaba esquecendo até a hora do café, toma o café na frente do notebook. E aí, Alberto? Então, essa é a parte ruim do trabalho em home office, né? É legal a gente estar em casa, estar mais próximo da família, né? Não precisar de se deslocar até a empresa, mas essa falta de deslocamento, de estar na empresa, também traz essa contrapartida, né? Que a gente perde o contato com os colegas de trabalho, perde aquele hábito, vou levantar da minha mesa, vou na mesa do Rosnei ali trocar uma palavrinha com ele, vou sair daqui, preciso lá no setor X conversar com uma pessoa, e isso a gente acaba fazendo naturalmente no dia a dia de trabalho, e acaba fazendo as pausas, fazendo o deslocamento, fazendo a movimentação do corpo, de forma natural no dia a dia de trabalho. Em casa a gente acaba não fazendo, se eu trouxer o meu café, minha água, meu lanchinho, tudo para o meu ambiente de trabalho, para a minha mesa de trabalho, daqui a pouco eu vou trazer o café da manhã, o almoço, o jantar e não vou sair mais daqui, né? Então é importante ter consciência disso, tá?
É importante realmente a gente sair da mesa, sair do nosso posto de trabalho, abrir, né, sair aqui do nosso quartinho, abrir a porta, ir para outro ambiente, conversar com outras pessoas, se tem mais pessoas em casa, se distrair um pouquinho e voltar para o trabalho. Isso é saudável, isso faz bem e isso ainda ajuda a gente a ser mais produtivo no trabalho. E comer na frente do computador é muito ruim, tá? A gente acaba não desligando do que a gente está fazendo e a gente come e não digere bem a comida. Até a Joana Consciência dos Santos disse: eu só levanto quando ouço, mãe! Isso acontece em casa também, eu ouço, pai! Eu tenho criança pequena em casa também, né? E tem os dois lados, né? Eu tenho que manter a porta fechada, porque senão a criança fica a todo momento entrando e me interrompendo no que eu estou fazendo, né? Mas é legal a gente levantar um pouquinho, né? A cada 2 horas, ir lá, conversar com o filho, dar uma atençãozinha para o filho e voltar, tá? Então, essa é uma vantagem da gente estar trabalhando em casa. A gente consegue, né, fazer um pouquinho das duas coisas aí, né? Mas é importante a gente ter um ambiente de trabalho onde a gente consiga fechar a porta e passar ali pelo menos 2 horas, né, tranquilo, sem ser interrompido. Legal. A Marisa Moraes fala o seguinte: importante também é fazer a pausa para a conta da fadiga visual. Sim, sim, sim. Essa pausa recomendada a cada 2 horas é por conta de toda a nossa mobilidade corporal, inclusive os olhos, né? A gente ficar mais de 2 horas seguidas olhando para a tela do computador, olhando para um ponto de luz, é prejudicial. Então, é importante fazer isso, né? Ir para o ambiente externo, sair da iluminação artificial que tem na nossa sala, ir para o ambiente externo, pegar um pouco de iluminação natural também, luz do sol, tal, tudo isso é importante, e depois retorna e continua o trabalho. É bem importante isso aí, sim. A Marisa colocou assim, ó, apoio para os pés inclinados é recomendado? Então, como foi dito, não é nem recomendado nem reprovado, tá? A norma deixa isso como uma questão de conforto para quem realmente se sente confortável dessa forma, tá? Tem gente que gosta de usar o apoio de pé, mas usa ali por 1, 2 horas, aí tira o pé do apoio um pouquinho, descansa ele no chão, aí começa a cansar nessa posição, volta para o apoio de pé. Pode-se fazer essa troca aí frequentemente, que não tem problema. Ok. A Cristina Hortman da Silva pergunta: precisa ser cadeira de rodinha? Olha, a norma traz que sim, que tem que ser cadeira de rodinha, tá? Por quê? Porque ela facilita o teu deslocamento para frente e para trás, para sair, entrar na mesa e até, vamos dizer, exagerando, ela te livra de algum acidente de trabalho, né? Quando a cadeira não tem rodinha, que é pé fixo no chão, e por algum momento eu vou levantando e ao mesmo tempo empurrando ela para trás para sair da mesa. Se o pé dela enrosca, ela vira, pode acontecer de eu virar por cima dela, cair por cima da cadeira, tá? Então é uma questão de ergonomia e de segurança, né, do trabalho, a gente ter a cadeira com rodinha. Essa que é recomendada. Ok. O Altair Gilberto de Souza pergunta: como criar um ambiente com iluminação adequada, sem muita quebradeira e reforma na casa? Opa, vamos lá então, Altair. Assim, ó, como eu já falei, a gente tem que procurar sempre colocar a nossa mesa de forma que ela não fique nem de frente para uma janela, para que a luz externa não venha na nossa vista, ofuscar a vista, nem de costas para a janela, para que a luz do sol não incida no nosso monitor e ofusque a nossa vista também, tá? Então, essa é a primeira parte. A segunda parte eu tenho a minha iluminação, a minha lâmpada do meu ambiente de trabalho. Eu tenho que tentar posicionar a minha mesa o mais embaixo possível da lâmpada, para que a lâmpada incida verticalmente aqui, né, a iluminação venha verticalmente em cima do meu posto de trabalho, tá? Esse é o básico. E ter uma lâmpada boa, né, uma lâmpada fria, que te dê condições de você ter uma boa iluminação em toda a sua mesa, tá? Agora, para dizer sobre quebradeira ou não, eu teria que avaliar bem o posto de trabalho, né, mas eu acredito que de forma geral, a gente consegue colocar nossa mesa bem embaixo da lâmpada, não ficar de frente nem de costas para uma janela e ter uma boa iluminação em nosso local, né? Para evitar quebradeira, outra coisa que você pode adotar é um abajur, né? Existem abajures aí que você compra no mercado, que você liga na tomada, tem os que tem suporte que você consegue prender em alguma prateleira,
e algum cabideiro, alguma coisa que você consiga adequar aí ao teu posto de trabalho, tá? Sem precisar mexer na estrutura da iluminação que está no teto, já que é fixa na sua casa. Perfeito. Adriano, o Adriano faz uma pergunta para o Alberto, que é o seguinte, boa tarde, sobre mousepad com apoio e elevação para a mão, é importante, certo? Olha, ele não é importante, ele, na verdade, a norma não recomenda que use, nem reprova também. O que é importante? Que a gente mantenha sempre o nosso antebraço, o nosso pulso e nossa mão alinhados, tá? Evitar ficar com o pulso assim ou com o pulso assim, tá? Então, se você coloca um apoio aqui, o mousepad, que ergue teu pulso e você fica mexendo no mouse mais para cá, às vezes você está tendo esse movimento de inclinação do pulso, e isso é ruim. Agora, se o teu mousepad, o teu apoio dele, mantém teu pulso alinhado com o teu antebraço, não tem problema. É uma questão de conforto, mas procura sempre deixar tudo alinhadinho aqui, sem fazer esse movimento. Ok. O André Borges Braga faz uma colocação e uma pergunta, Alberto. É o seguinte, minha cadeira tem regulagem de altura, mas mesmo na regulagem mais alta, fico com o joelho mais alto que o quadril. Tenho 1,82 m. Existe alguma forma de adaptar ou tenho que comprar outra cadeira? Olha, nesse caso, você precisa adquirir uma cadeira adequada ao teu porte físico, tá? Porque vamos pensar do ponto de vista prático, de que forma que eu conseguiria deixar minha cadeira mais alta se ela já está na regulagem máxima? Era colocando algum tablado, algum apoio embaixo da cadeira. Mas isso traz para você um risco de acidente de trabalho, porque uma vez que você vai levantar do teu posto de trabalho, você vai empurrar sua cadeira para trás, se o teu tablado é curto, a cadeira vai cair do tablado, você vai cair, vai se machucar. Então, é importante você ter uma cadeira adequada à tua estatura aí, tá? Se a tua cadeira não está adequada, precisa adquirir uma cadeira que tem uma regulagem de altura um pouco maior. Ok. Bom, essas eram algumas perguntas que foram feitas. Nós queremos informar que vamos também enviar, após essa transmissão, para os e-mails ali informados nos registros das inscrições, um folder, né, digital que tem ali algumas posições e algumas orientações, de acordo com a norma regulamentadora 17, do posicionamento na sua cadeira em relação ao computador. Nós queremos aí dizer que era isso que a gente ia para apresentar hoje. Acho que foi bom o bate-papo e a boa informação. Quero agradecer e parabenizar já o Alberto Zappellini pelas explicações, pelas orientações, que são importantes. Queremos agradecer a participação de todos que tiveram presentes nessa palestra, fazer aqui um registro aqui do pessoal lá da Educação de Itaió, que está aí presente, da Procuradoria-Geral do Estado, pessoal da Secretaria da Agricultura de Florianópolis, que também estava inscrito ali, da Fundação Catarinense de Educação Especial de São José, pessoal da Secretaria de Desenvolvimento Econômico Sustentável, e também, obviamente, os empregados do CIAS que estavam participando, e todos aqueles que, nesse momento em que, para mim não citar todos, vamos levar muito tempo, então agradecer a todos, de forma bastante especial. Também nós queremos agradecer a equipe técnica que apoiou este evento, especialmente nas pessoas do André, do Ornelis Vieira Aquino, que na área de marketing, da Marcela Pereira, especialmente também ao Alex do Espírito Santo, que deram o apoio e a sustentação técnica para que esse evento pudesse acontecer. Queremos agradecer também à diretoria executiva do CIASC, nas pessoas do senhor Sérgio André Mariceschi, o presidente, o João Mário Martins, de vice-presidente administrativo e financeiro, do senhor Luiz Haroldo de Matos, que é o vice-presidente de tecnologia, e o senhor Nilson da Rosa, que é o vice-presidente institucional do CIASC, por ter aí permitido aí, e ter apoiado essa ação. Por fim, nós desejamos a todos que tenham um ótimo dia de trabalho, com saúde, com paz, prosperidade, e que assim seja. Nos vemos numa próxima, né? Muito obrigado e até uma próxima que a gente se encontrar. Obrigado.